Olá, gente, tudo bem? Bom, amigos e amigas, hoje eu vim trazer uma resenha de um livro que eu queria... Aqui o livro. É um livro que eu queria trazer há bastante tempo, mas como eu tava com alguns problemas e ainda estou, eu não consegui trazer antes. Ainda tô tendo alguns problemas relacionados à minha síndrome, mas os vídeos eles me ajudam a me acalmar. Então, o livro que eu vou falar hoje, a resenha de hoje é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Essa edição é a edição da Antofágica, que é uma editora que eu acabei gostando bastante, porque após a leitura que você faz, você tem pós-fácil, e é muito interessante que eu anotei muitas coisas nesses pós-fácil, que é uma ajuda em tanto para mim que estou fazendo um trabalho sobre Úrsula. Então é basicamente isso. Então vamos começar a resenha logo de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Eu trouxe aqui no meu notebook, eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui, ó, o slide da microaula que eu fiz junto de um amigo meu da universidade. Fizemos uma microaula juntos sobre Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, e eu vou usar esse slide como um apoio para me ajudar, porque esse vídeo não vai falar sobre a história em si e tudo mais, mas eu vou falar de um ponto que eu achei interessante da obra, que são os personagens escravizados. E eu vou falar cada ponto que eu achei interessante da obra relacionado aos personagens escravizados. Mas antes disso, eu devo falar que Úrsula é um romance publicado em 1859, se não me engano, que tem o intuito de trazer uma história diferente do que se estava acostumado na época, porque essa obra está introduzida no romantismo, e uma característica que ficou muito forte no romantismo é a questão do indianismo. Uma vez que o romantismo é um movimento literário trazido da Europa, especificamente Portugal, que foi o colonizador do Brasil, então, mesmo após a independência, nessa época ainda tinha a independência do Brasil, mas o ponto que eu queria falar é que, como no Brasil não tinha questão de reis, soldados e tudo mais, e apenas os indígenas, os povos originários, então eles eram retratados com uma exaltação. E não desmerecendo, óbvio, mas é que a Maria Firmina, ela trouxe outro tipo de pessoa para ser o protagonista da história. Não sendo Úrsula, não tô falando de Úrsula, apesar dela ser a protagonista da história, mas ela é uma moça branca. O intuito não é falar da Úrsula, apesar de, obviamente, ela ser muito interessante, como uma personagem bem construída, e seu relacionamento com o rapaz chamado Tancredo. Mas o que a Maria Firmina dos Reis fez foi trazer uma questão de uma construção psicológica dos personagens escravizados, e eu vou falar de cada um deles. São 3 personagens escravizados que perpetuou durante toda a obra. E isso é muito interessante, né? Se o indianismo estava em ascensão, junto das outras características do romantismo, né? Que foram 3 gerações, né? E essa questão de enaltecer o indígena, acho que foi da primeira geração, se não me engano, eu posso estar errada.
Mas enfim, a Maria Firmina dos Reis, ela trouxe para o palco uma outra etnia que não deveria ser esquecida, apesar dessa obra ter sido esquecida por bastante tempo, por ela apenas trazer uma realidade que anteriormente não se tratava não se tratava, né, basicamente isso. Essa obra é um romance entre Úrsula e Tancredo, né? Esse é o principal ponto da obra, mas eu vou trazer outro ponto que também é importante para a obra, que é a construção psicológica dos personagens, como eu falei. Mas falando primeiramente da Maria Firmina dos Reis, ela foi uma filha bastarda. Não bastarda no sentido pejorativo, como a gente conhece, mas bastarda no sentido de ela teve um pai que foi escravizado e uma mãe, se não me engano, uma mãe branca. Enfim, mas era uma... Não lembro ao certo se era uma mãe, se a mãe dela era branca ou era indígena. Um dos dois, eu acho que era indígena. Mas enfim, o seu pai foi escravo, foi escravizado e por isso tem essa nomenclatura de filha bastarda. Os pais dela foram João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Uma coisa que a gente não deve deixar de esquecer é que a Maria Firmina foi a primeira romancista do nosso Brasil. Ela não foi qualquer mulher, ela foi uma mulher periférica, uma mulher negra e tudo mais. E isso, para a época em que ela vivia, isso era bastante... Ela não teve uma relevância, ela morreu pobre, ela ficou cega e tudo mais, e ela teve um fim de vida bastante triste, e ela não teve o reconhecimento que ela merecia. Ela foi trazida à tona, parece que foi em 2017, e desde então se tem bastante artigos sobre a Maria Firmina e sobre a sua obra Úrsula, que é a primeira obra dela e tudo mais. E em 1847, aos 22 anos, ela foi aprovada em um concurso público para a cadeira de instrução primária, sendo assim a primeira professora concursada de seu estado e também a primeira mulher negra concursada. Ela foi concursada. Enfim, fundou uma escola mista, mas não durou 2 anos, se não me engano, durou pouco tempo, até porque essa questão de relacionar meninos com meninas era um problema. E ela tentou fazer essa escola mista e não deu muito certo. Acabou que ela teve que fechar a escola dela. Ela nasceu em São Luís, aqui do Maranhão, que eu sou do Maranhão, né? E ela nasceu em São Luís, e se não me engano, ela morou em outra cidade. Foi a de Guimarães, que ela fez o concurso público, que foi no interior do estado daqui, né? Atuando nesse ofício até 1881. Ela teve uma passagem marcante na carreira dela em 1880, foi quando ela fundou a escola mista, a qual havia meninos e meninas, que foi algo inadmissível para a época, e escandalizou a população naquela época, e por isso a escola teve de fechar. Um pouco do contexto histórico da Maria Firmina. Ela foi uma mulher, eu acredito que ela foi uma mulher à frente do tempo dela. Afinal, século XIX não tinha muitas mulheres sendo escritoras e tudo mais, e ter ela como a primeira romancista brasileira, uma mulher negra, periférica e tudo mais, é uma coisa assim, que se deve ter orgulho, basicamente. E ainda é daqui do Maranhão, né? Mas enfim, falando especificamente da obra Úrsula,
Como eu falei, foi publicado em 1859, um romance que ficou invisibilizado por muitos anos, e isso acaba expressando um tom racista, uma imagem racista que as pessoas tiveram, e também tem a questão do machismo, né? Enfim, tudo mais. E por conta dessas questões, ela acabou sendo esquecida. Mas então o biógrafo dela achou o livro dela em um sebo, se não me engano. Acho que era só aquele exemplar que tinha. Eu não lembro o nome do biógrafo dela, gente, desculpa. Publicou também poesias, ensaios, histórias e quebra-cabeças em jornais e revistas locais, além de compor canções em defesa do abolicionismo. Não era um movimento anti-escravista apenas que era dito anteriormente, mas apenas um movimento abolicionista. Eu escrevi sobre isso no trabalho que eu estou fazendo, mas lembrar assim com detalhes mesmo eu não consigo lembrar, mas se eu lembrar mais sobre essa questão, eu falo, tá? Enfim, podemos dizer que ela não foi uma pessoa assim muito parada, né? Ela teve uma vida muito ativa no meio literário. Agora, vamos aprofundar sobre a história de Úrsula. E vai contar a história da Úrsula, que é uma mulher branca e tudo mais. Ela é vista com bastante mulher meiga, doce, mas não é esse o ponto que eu quero tratar sobre a personagem Úrsula. Ela era vista como, por exemplo, a questão da virgindade era bastante importante para essa época. Tanto é que o livro que eu tô lendo, que é Iracema, que o adjetivo que se usa, a questão da mulher virgem, é bastante importante, né? Porque traz uma pureza para a mulher e essas coisas. Então a Úrsula, ela não ficou de fora disso. E ela teve o relacionamento dela com o Tancredo. Eu não considero isso um romance romântico. Tem uma diferença entre romance romântico e romantismo, sabe? Isso foi uma coisa que minha professora falou, e mesmo que eu já soubesse disso, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça com mais frigidez, é assim, se é a palavra, não lembro. Às vezes eu sou ruim com palavras. Vamos falar do primeiro personagem escravizado, que é o Túlio. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. O que nos interessa na obra Úrsula é que os personagens negros possuem liberdade e a capacidade de demonstrar seus sentimentos, o que outrora não ocorrera nos romances antecessores, o que nos faz remeter que os personagens negros deste romance são personagens redondos. Gente, deu um erro aqui, mas já voltou. Eu tava falando do personagem Túlio, que é o primeiro escravizado. Então, mais uma coisa que eu falei é sobre a questão do personagem plano e personagem redondo. Uma coisa que eu estudei na universidade no segundo período. Eu não sei se tem um nome específico além desse. Nos estudos literários eu apenas lembro do personagem plano e personagem redondo. Mas explicando assim a diferença. Personagem plano é um personagem que não é muito marcante. Ele não é escrito com tamanha profundidade e seu psicológico não é bastante aprofundado. Ele é do começo ao fim a mesma coisa, ele não tem mudança nenhuma. Diferentemente do personagem redondo, que é um personagem que já vai ter a sua identidade mais bem construída, seu psicológico é bem retratado, com mais complexidade e ao longo da história, no caso, ele vai tendo as suas mudanças, e é basicamente isso que os personagens escravizados da obra Úrsula são tratados. Eles são personagens redondos, não são personagens planos. Sobre o Túlio, que é o primeiro escravizado,
Uma coisa que eu escrevi aqui é sobre o Túlio. Aqui eu disse que é um pensamento que é expressado por Túlio, mas não é expressado por Túlio. É o narrador quem fala, o narrador heterodiegético, ou seja, narrador em terceira pessoa, que vai contar sobre essa dor do escravo, do escravizado, que é a dor do Túlio, o primeiro escravizado, que eu tirei da obra, né? O narrador diz o seguinte: coitado do escravo, nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de amargura dor. Ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível justiça ao seu semelhante, aquele que é seu irmão, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Eu achei que é uma passagem muito, muito linda. O Túlio, ele ajuda o Tancredo acaba tendo um acidente e tudo mais, e o Túlio, ele ajuda. Ele tem, uma coisa que eu escrevi aqui durante a leitura, é sobre o pensamento de submissão enraizado que a escravidão traz para o personagem. E foi a mesma coisa que aconteceu com Túlio, que tem esse pensamento de submissão enraizado quando se tem na sua frente um personagem branco de raça superior. Eu não gosto dessa palavra raça, mas muita gente usa. Eu prefiro usar a palavra etnia. Raça, eu não consigo explicar, mas eu só não gosto dessa. Escrevi aqui, ó, escravidão igual pensamento de submissão. E outra coisa que eu escrevi: jovem negro imaculado pela imposição e autoridade da escravidão, demonstrando a consequência em suas ações diante de uma raça, entre aspas, superior. É uma coisa que ele vê, ele não quer ser visto como amigo por Tancredo, mas eles se tornam amigos ao longo da história. Então dá para perceber essa diferença de etnias, que elas se relacionam. E é uma coisa que para a época, antes da abolição da escravatura, era uma coisa tipo impossível de acontecer, mas na ficção tudo é possível. E é uma coisa que acontece na obra: um escravo virar amigo de um rapaz branco que não tem que tem todo o privilégio, sabe? E a história do Tancredo também é engraçada, porque ele foi corno pela sua namorada, noiva, sei lá. Ela traiu ele com o pai dele. É muito engraçada. Não é pra rir, né? É pra achar triste, mas eu particularmente achei engraçado. Uma coisa que o narrador escreve sobre a questão do pensamento enraizado, né? O pensamento de submissão enraizado. Entretanto, o pobre negro, fiel ao humilde hábito do escravo, com os braços cruzados sobre o peito, descaía agora a vista para a terra. Frase dita acerca de tudo. Então é basicamente isso que eu falei, a questão de ele sendo um personagem submetido à escravidão. Vendo um homem branco, obviamente o que ele vai pensar? Que ele deve servir aquele homem, basicamente ele tá disposto a servir, não porque ele quer, mas é uma coisa que a condição dele traz à tona, que faz ele pensar isso, sabe? Eu acho que deu pra entender. E uma coisa também muito característica do Túlio é que o Túlio é a representação idealizada da luta pela alforria. Ele é um homem que almeja sua liberdade. Quem não almeja sua liberdade sendo escravo, né?
ele consegue a alforria ao longo da obra, da história, mas ele não é uma coisa que é fácil de se conseguir, né? Mas graças ao Tancredo, ele consegue essa alforria, então ele passa a ser um homem livre. Mas a Susana, que é outra escravizada, que vai ser dito daqui a pouco, ela dizendo que ele sempre foi e sempre será livre, sabe? É a questão de tipo, uma coisa que eu ia comentar nesse momento que tá bem aqui no meu slide, é sobre o pensamento, a mente. Isso sim, ninguém a pode escravizar. Isso é uma epígrafe que tá escrita aqui. É uma frase muito, muito linda que eu achei. E, sabe, até arrepia assim a questão, que eu achei tão lindo, sabe? Mas enfim, eu escrevi aqui sobre a expressão significativa para a literatura, que é basicamente a relação... Deu erro de novo, mas já voltei. Eu ia ler agora a frase que eu tirei do livro. A frase que eu tirei do livro sobre a relação do Tancredo e do Túlio, que é basicamente o único que soubeste compreender a amargura do escravo, que é sobre o Tancredo. Ao africano, seu semelhante, que é o branco, o Tancredo, disse: és meu, porque o que é senhor, o que é livre, tem seguro em suas mãos ambas a cadeia que lhe oprime os pulsos. Cadeia infame e rigorosa que chama escravidão, porque era livre, livre como um pássaro, como o ar, porque no seu país não se é escravo. Aí a frase que eu gostei: ó a mente, isso sim, ninguém a pode escravizar. É uma expressão assim que eu achei significativa, né? Que é sobre a relação de semelhança, né? E eu vejo uma coisa bem religiosa quanto a semelhança das pessoas e tudo mais. Na verdade não é nem religiosa, mas é uma coisa bem bonitinha. Religiosa não, porque se eu falasse religioso seria as pessoas a imagem de Deus. Ah, nada a ver. Sobre memórias. A autora, no caso, o narrador, né, mais especificamente, explora, porque tem uma diferença entre autor e narrador, sabe? Eu não vou explicar nesse vídeo, mas eu posso fazer um vídeo explicando melhorzinho. O narrador explora a memória dos escravos com representações únicas de seu cotidiano que lhe foi tirado com a colonização, o que traz uma riqueza maior ao livro, visto que a memória dos escravos tanto foram negadas. É uma coisa que aconteceu de verdade, né? Que quando os escravizados eram trazidos para cá, para o Brasil, tinha um negócio de dançar não sei quantas vezes, tipo, tinha relação com a costela. A mulher dançava, o homem dançava mais vezes que a mulher, porque desse modo eles iriam esquecer a própria identidade, sabe? É uma coisa que realmente aconteceu, só que eu não sei explicar direito. Foi uma coisa que eu vi na faculdade e eu fiquei tipo, é sério que eles faziam isso? Sim, eles fizeram. No caso, os portugueses colonizadores, enfim. E sim, a memória dos escravizados foram negadas, e tanto é que eles tiveram que ter outra identidade, que não era uma identidade assim. Lá essas coisas era só um nome diferente e tudo mais, mas a sua memória, tudo o que eles adquiriram diante ao passar de suas vidas no local de origem deles, isso sim foi negado, sabe? Agora sobre a escravizada Susana. Ela representa o memorando do processo de sequestro a qual os africanos sofreram na vida para o Brasil. É uma coisa que ela fala, é sobre a questão da memória. Ela lembra com muita nitidez sobre a questão do tráfico negreiro. E ela fala com
muita tristeza, muita dor que ela fala, que é basicamente eu era uma prisioneira, era uma escrava. No caso, no contexto da obra, é uma escrava, né? E é uma coisa que acaba afetando o psicológico dessas pessoas, e é uma coisa que a Maria Firmina dos Reis quis mostrar na sua obra sobre a questão dessa consequência negativa que a colonização teve para com as pessoas escravizadas. E é basicamente isso. A escravizada Susana, ela é muito importante para se ter em mente sobre a questão do tráfico negreiro, e também a relação que ela tem com a África, chamando a África tendo ela como uma mãe, mas uma mãe que está em apuros porque seus filhos lhe foram tirados, sabe? Por uma pessoa com má intenções, sabe? E sem motivo nenhum aparente. É isso. Agora, o último escravizado é o pai Antero. É um escravizado responsável por cuidar de outros escravizados prisioneiros, e é o mais velho e é representado como um homem que sofre de alcoolismo. Ele sofre de alcoolismo por uma questão bem específica. Na África, tinha costumes, celebrações religiosas em que, para comemorar, eles bebiam álcool, eles bebiam vinho. E ele é alcoólatra quando ele é trazido ao Brasil, que é como se fosse um escapismo da realidade. Ele, no seu país de origem, ele consumiu álcool como uma coisa positiva, mas ele traz isso para o Brasil visto como uma coisa negativa, mas que, se pensar bem, é uma coisa que ele não quer se livrar, que é basicamente como se fosse a única coisa que o mantesse próximo da sua nacionalidade, sabe? Eu acho que dá pra entender. Uma coisa que eu escrevi aqui, o que podemos perceber a partir deste vídeo, no caso aqui é aula, mas é vídeo, é a discussão crítica trazida na obra, que é a questão do movimento abolicionista, é a questão do abolicionismo. As pessoas negras tratadas como indivíduos, que são o Túlio, a Susana e o Antero, que são os principais personagens que traz à tona essa questão da representatividade negra. Isso é muito importante, né, querido? Não. As intenções da autora explicitadas no prólogo, que eu não falei. Ixi, gente, desculpa. Eu não falei, mas uma coisa que eu marquei aqui no prólogo, que ela fala assim: sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher brasileira e negra, de educação acanhada e seu trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. É basicamente ela dizendo que, apesar de ser uma obra que não importa para a crítica, mas que ainda assim é uma coisa importante que a literatura deveria apreciar. Negro excluído do projeto étnico nacionalista do século XIX, que é essa questão de trazer a pessoa indígena como uma estrela, mas esquecendo também das pessoas que passaram por um processo tão difícil quanto o processo que os indígenas passaram, que é dito no romantismo, né? Essa idealização do indígena e tudo mais. E crítica ao processo de transformação de pessoas em mercadorias, né? Não podemos esquecer
que isso realmente ocorreu durante a época escravocrata. Personagens negros ganham voz, nome, história e memória, que é uma coisa que lhes foi tirada durante a colonização, mas que a Maria Firmina, ela quer trazer isso à tona. E o conceito de liberdade e justiça. A liberdade, que é uma coisa que, pelo menos a liberdade mental não se pode tirar. E a questão da justiça, né, que é trazer essa equalidade, não igualdade, mas equalidade entre pessoas brancas e pessoas negras. E é basicamente isso o vídeo. Eu não sei se tá um vídeo bom, mas eu me dediquei muito nos estudos dessa obra. E eu não sei se eu pude falar dela com muita... Assim, eu não sei se eu falei bem, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais que estarão aqui na descrição. E muito obrigada se você ficou até o final. Eu acho que é um vídeo longo, né? Até porque teve erros durante a gravação. Mas enfim, muito obrigada. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, até o próximo vídeo e que Deus abençoe.